Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, esta semana para falarmos das eleições alemãs e, em particular, da Sra. Merkel. Este domingo vamos ter eleições na Alemanha, prevê-se a vitória dos democratas cristãos, liderados pela chanceler, será a sua quarta vitória consecutiva, algo que, quando ela chegou ao poder e quando de alguma forma defenestrou o seu pai espiritual, que era Helmut Kohl, era impensável. Isso acontece em parte por mérito dela, em grande parte por mérito dela, naturalmente, mas também porque o Partido Alternativo, os sociais-democratas, têm estado envolvidos na governação nos últimos anos. Isso torna difícil tornar mais clara a alternativa e a sua aposta num novo rosto. Eles foram buscar Martin Schulz ao Parlamento Europeu para ser o seu candidato a chanceler. Se num primeiro momento criou a ilusão de que poderia haver ali uma luta taco a taco, neste momento todas as sondagens dão uma vantagem grande entre os 12 e os 16 pontos de diferença para os democratas cristãos. Há, no entanto, nestas eleições, alguma indefinição relativamente não apenas ao terceiro classificado, uma vez que pode surgir em terceiro lugar a alternativa para a Alemanha, portanto um partido que se formou primeiro na base do euroceticismo, depois foi evoluindo para um partido anti-imigração, que muitos classificam como sendo um partido extremista, de extrema-direita, noutras situações é um partido que também concilia algumas forças, algumas posições tecnocráticas anti-europeias. Temos também como candidatos a esse lugar os liberais, que renasceram, por assim dizer, e que estão neste momento ausentes do Parlamento Federal, e ainda o partido da esquerda, que tem uma parte de dissidentes do SPD, dos sociais-democratas, e uma parte dos antigos comunistas da Alemanha de Leste. Isto para não falar dos verdes, que também, enfim, vêm um bocadinho atrás nas sondagens, mas ainda poderão acabar por surpreender. A dificuldade para a chanceler Merkel será saber com quem é que formará governo. Se vai conseguir, se vai manter a chamada grande coligação, que tem governado nos últimos anos, mas que os sociais-democratas poderão não querer renovar, ou se vai tentar formar uma coligação nova, que já existe, já teve algumas experiências a nível regional, com o Partido Liberal e os Verdes. Dois partidos que têm posições em muitas matérias muito distantes, e a chamada coligação Jamaica, que vem das cores dos diferentes partidos, poderá ser difícil de formar. Mas aqui, seguramente, que a figura central desta eleição é a chanceler Merkel. Uma mulher que vem da Alemanha de Leste, de quem não se esperava o que conseguiu fazer, tanto na Alemanha como na Europa, sendo hoje considerada não apenas a figura mais forte politicamente da Europa, como, em alguns aspectos quase, a figura alternativa como líder mundial ao presidente norte-americano Donald Trump. Como é que esta senhora, filha de um pastor protestante, vinda da Alemanha de Leste, chegou aqui, Sr. Milhana? Penso, sobretudo, por duas coisas. Por uma conjuntura interna que fez coincidir com o início do seu governo bons resultados para a Alemanha, e, por outro lado, também numa conjuntura internacional de instabilidade em que ela se afirmou como um referente de segurança, de prudência, de moderação. Ela é uma pragmática, fez abolir da confrontação política alemã o estilo carregado de ideologia. Em relação a todas as questões, ela praticamente tem uma primeira percepção, que é uma percepção de recuso ou de distância, mas depois acaba por gerir o problema por forma a extrair a solução no ponto suscetível de gerar maiores apoios e maior consenso. Portanto, ela nisso tem uma técnica em que se apresenta mais como administradora segura do que como política irrequieta, não só no plano interno, como também no plano externo. E, portanto, isso deu-lhe uma referência sólida.
ela não tem, nem teve, resultados eleitorais carismáticos. Aliás, a CDU, o melhor resultado que teve foi 41%, uma só vez com Helmut Kohl. Mas é um partido... Nas últimas eleições, apesar de tudo, teve um resultado muito forte que colocou à beira da maioria absoluta, se bem que beneficiando do facto de alguns partidos não terem entrado no Parlamento. Certo. Mas depois ela tem sempre a possibilidade, ficando em primeiro partido, de construir vários modelos de aliança, ou com os liberais ou com o SPD. E ela recorreu nestes 3 mandatos que teve a isso, 2 de grande coligação, com 2 SPDs, e 1 com os liberais. Aliás, é interessante verificar como dessa colaboração com os liberais vai emergir a decadência do Partido Liberal e o aparecimento da alternativa para a Alemanha. E também da cooperação com o SPD vai resultar uma não promoção do SPD na coligação. O SPD vinha de muito bons resultados com Schröder. As políticas de Schröder, hoje toda a gente reconhece, eram necessárias para repor a Alemanha na competição internacional com vantagem em boa parte, para a Alemanha. Em boa parte ela beneficiou produziram o seu efeito já na governação de Merkel, mas, digamos, o castigo político por algumas medidas duras recaiu sobre os sociais-democratas, não já tanto sobre Schröder, que entretanto tinha saído da política alemã, mas sobre os seus sucessores. E, na verdade, a coligação não faz crescer o SPD. Esta última tentativa é uma tentativa que, digamos, não descolou. Teve ali um pico quando a senhora Merkel encontrou o ponto, porventura, mais difícil de todo o seu mandato, que foi a sua decisão de acolher os imigrantes. Isso aí foi algo polémico. Muito beneficiou o aparecimento da alternativa para a Alemanha, mas o SPD... O crescimento, digamos, um crescimento nessa altura da sim, que explorou bem essa temática. Mas a verdade é que hoje, chegado ao ponto em que chegamos, essa situação está relativamente estabilizada. Já não é o problema que representou nos primeiros momentos. Há uma absorção dessa imigração pela economia alemã. A economia alemã está a crescer bem e a economia alemã nunca teve um desemprego tão baixo desde 1980 como tem agora, o que significa que não há desconforto em relação à governação da chanceler. E é isso que está em causa nas eleições. Mas o espectro político alemão é hoje um espectro muito mais fraturado, porque à direita, digamos, a CDU, CSU, não consegue mais ser hegemónica por completo. Tem, de um lado, os liberais, que renascem, e, por outro lado, tem a alternativa para a Alemanha. E, à esquerda, o SPD não consegue recuperar do período da governação Schröder com a consolidação do link nessa fusão de dissidentes que saíram do SPD, revoltados com a legislação laboral da governação Schröder e que se aliaram ao que restava de comunistas na Alemanha de Leste reciclados para a Alemanha unificada. Portanto, aí há uma fragmentação. Os verdes, que não são bem alinháveis à direita ou à esquerda, que têm preocupações, são os verdes mais independentes de uma lógica política radical. Tem um papel interessante na Alemanha. O primeiro-ministro do Baden-Württemberg, quem diria, é verde. Portanto, têm uma acomodação ao sistema político interessante que fazem com que, em certos casos, colaborem com o SPD, noutros casos com a CDU. Portanto, aliás, é uma origem. Os verdes fazem um percurso curioso, não tem nada a ver com os nossos verdes, não tem a ver quase com os verdes de nenhum outro país europeu, sim, porque têm uma base em alguns movimentos radicais dos anos 60, 70, muitos vindos da universidade, como era o caso, por exemplo, do seu antigo líder mas que Fischer, se moderaram bastante, mas depois se moderaram imenso durante o percurso. Mas tem também outra componente romântica,
Sim, o mantém talão da um natureza. lado feminista muito grande, é um partido com muitas mulheres sempre, que também talvez ajudou o seu lado mais pragmático. É Uma maternização da natureza e uma relação mas muito isso é verdade, interessante, até de índole religiosa, restaurando tudo aquilo que é de facto um grande pensamento alemão, romântico, de reflexão sobre a natureza e o mundo, e a necessidade de preservação da natureza para o equilíbrio espiritual e também com a componente religiosa, se quiser. Já Margarida Pinto, olhando para a senhora Merkel e para este lado que ela teve de alguma forma, tornar a política menos ideológica e mais pragmática, isto é aquilo que nós precisamos hoje? Não, isto é um adiamento, quer dizer, eu por acaso estava aqui a ver dois artigos interessantes, um é do New York Times de 20, portanto de ontem, que diz Germany's boring election is a victory for the right, porque diz que exatamente a questão da imigração acabou por voltar a ser um ponto central de todas estas discussões e que quer a senhora Merkel, quer o próprio líder do SPD, quer a maior parte dos outros partidos, no fundo, assustados com a subida da alternativa para a Albânia, que entraram em políticas exatamente muito mais restritivas e muito mais cautelosas em relação à imigração, quer dizer, portanto, houve ali, por um lado, há essa reviravolta. E depois estava a ver aqui um outro artigo, que é uma coisa de uma revista americana que eu gosto muito, chamada National Interest, que é Merkel can't lead Germany, much less the free world, e que faz uma comparação. Enfim, o National Interest é uma revista mais ou menos uma linha realista, às vezes mais à esquerda, às vezes mais à direita. Mas faz conservador. É bastante conservador, sobretudo realista, não é? E faz até por exemplo, também tem depois artigos, sei lá, pró-Trump e artigos muito anti-Trump nisso, até tem uma certa abrangência, como se diz. Mas fazem uma comparação da Sra. Merkel com Bill Clinton, no sentido de dizerem, tirando, aliás, que eles com muita graça, tirando de andar, enfim, ser mulherengo, philandering. E dizem que ela governa muito ao sabor de sondagens, quer dizer, que, por exemplo, em questões que ela sabe que o eleitorado dela é contrário, mas que sabe que, apesar de tudo, a opinião pública não é bem assim, como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, toma atitudes ambíguas e que vai governando muito segundo sondagens e que, portanto, vai também sobrevivendo graças a isso, mas, e agora já era o tal artigo do New York Times, o artigo do New York Times, que até é um artigo com um pendor bastante crítico, assim, mais pela esquerda, diz que de facto está a acontecer na política alemã um bocado o que já aconteceu na política francesa há cerca de 20 anos, que é o aparecimento de um partido, digamos, identitário, que a gente nunca sabe muito bem se é à direita ou se é à esquerda, não interessa, porque é um partido que começa a ir buscar eleitorados e temas, a um lado e ao outro, tradicionais. O aparecimento de um partido identitário assusta e, portanto, começam a integrar os partidos tradicionais ou do mainstream, começam a integrar nas suas agendas exatamente parte dessas reivindicações identitárias. O artigo do New York Times ontem, nesse aspecto, é bastante crítico também da senhora Merkel, porque diz que exatamente essa agenda e aliás, eles citam aqui, que eu julgo que foi o ponto de viragem, que foi aquelas agressões às mulheres por uma série de imigrantes, não é? Essa noite. Sim, foi a noite em Colónia, uma noite de ano novo, em que isso causou houve mau ambiente. E que a partir daí isso causou, embora fosse uma coisa, enfim, que fosse um bocadinho abafada nas suas consequências, e enfim, até no seu próprio traço, mas que isso causou, de facto, E agora aqui também, de facto, é a entrada, ou melhor, esta fragmentação, que pode levar, de facto, 4 partidos, quer dizer, um Parlamento que, em vez de ter 2 ou 3 partidos, pode ter 6 ou 5. E isso, que de facto, também pode embora a CDU ganhe... O mais provável é ter 6 partidos, que é uma coisa que será inédito no caso exatamente. 6 se não contarmos com e, a portanto, CSU, a questão, eu penso que a questão de fundo, esta questão, a grande tragédia da Alemanha é que, de facto, tem uma população, a população alemã de sushi da Alemanha está a descer
mais que em qualquer outro país europeu, não é? Porque, de facto, sim, a Alemanha tem um problema demográfico. Tem um problema demográfico os índices demográficos da Alemanha, tremendo. os indicadores são tremendos. São tão maus como os nossos, os portugueses, sim, e como os italianos e os gregos, são os 4 países da Europa com um grau de envelhecimento maior. Tem o grau de envelhecimento, mas tem uma percentagem muito grande, exatamente, de imigrantes, portanto, tem aquela, porque nós aqui também temos um grau de envelhecimento, mas o português de sushi, digamos assim, irá em princípio prevalecer, até porque a imigração é relativamente baixa, não é? Ao passo que nestes países não, quer dizer, os países têm uma curva altamente descendente, digamos, dos seus. Portanto, tem o tal problema identitário, que é o problema também nos Estados Unidos, também hoje em dia, que é o que é que são os americanos, o que é que são os alemães. Aquelas coisas um bocado catastróficas que já aparecem também, normalmente, aliás, são um bocadinho insidiosas, que é daqui a 2030 já haverá mais muçulmanos. Quer dizer, que são um bocado alarmistas e às vezes, enfim, mas que têm um certo sentido, na medida em que as comunidades imigrantes têm muito mais, têm uma taxa de natalidade muito mais forte, não é? E que, de uma maneira geral, e depois o tal envelhecimento da população, que também é um problema muito complicado, porque embora toda a gente fique muito contente com esse alargamento, enfim, eu próprio já estou a ir para essa fase, também acho simpático que a expectativa de vida vá subindo, mas no seu conjunto a gente vê que depois tem, do ponto de vista social e do ponto de vista económico, tem gastos altíssimos, não é? Gastos sociais altíssimos, uma percentagem cada vez menor de gente ativa e portanto, tudo isso causa problemas que, enfim, que não são assim tão solúveis e tão simpáticos. Como é que isso parece? Já me engano, às vezes, quando se fala da alternativa para a Alemanha, que é o partido, no fundo, identitário do que estamos aqui a falar, fala-se muito da forma como esse partido poderia estar a minar a base da CDU-CSU, portanto, a base da direita alemã. No entanto, há algumas indicações que não é isso que está a acontecer. Ele também vai buscar à esquerda. Não, mas é isso que eu ia precisamente dizer. Algumas indicações, por exemplo, neste momento, li há poucos dias uma reportagem do jornal alemão de campanha, aquelas páginas de campanha, que acompanhavam o Sigmar Gabriel. Portanto, Sigmar Gabriel era o anterior líder social-democrata, numa ação de campanha no leste da Alemanha, e onde ele estava a fazer o seu discurso e de repente fica, como eles dizem, fora de pé, porque surge uma senhora e faz uma pergunta sobre, então, e o que é que tem a dizer sobre estas violações que houve aqui, que tiveram origem em alguns imigrantes. E os estudos mostram duas coisas. Por um lado, que o Partido Social Democrata Alemão, que é um partido histórico, com mais de 100 anos, vem do século XIX, com uma base operária muito sindical e operária muito forte. Por um lado, essa base mais popular foge em parte para partidos como o de Link, no caso dos que se opõem à legislação Schroeder, ou para partidos como a Alternativa para a Alemanha, no que diz respeito a digamos, à proximidade com as comunidades imigrantes e às tensões existentes, uma reprodução na Alemanha daquilo que também já se passou em França, mas, por outro lado, a própria classe operária alemã, mesmo sendo um país talvez seja o país mais industrializado atualmente, ainda é o país mais industrializado da Europa, já só representa também 20 e tal % da mão de obra, por assim dizer, e, portanto, os 20 e tal %, 20 e poucos % que tem o SPD, também corresponde de alguma forma, quase coincide com isso, não é? Mas o drama é que hoje a maior parte da população, os tais 80 e tal % da população, já não tem essa base industrial, um setor de serviços, bem reformados, e aí poderá estar uma boa parte do problema para, de alguma forma, a CDU, a CSU, com um resultado que não é brilhante, estamos a falar de 32%, 34%, estar à vontade nestas eleições. Sim, isso é um facto. A alternativa para a Alemanha começa por ser, se quiser, uma cisão do Partido Liberal. Quando o Partido Liberal de Westerwelle... Mas com alguns quadros que vêm dos cristãos democratas. Um dos seus elementos, eles têm uma liderança bicéfala. Sim. E um deles é um antigo quadro da CSU. CDU, quer dizer. No momento em que a alternativa, que é em 2003 se constitui, a quando da saída dos liberais da coligação e do fim político de Westerwelle,
o partido, inicialmente, até é um partido liberal tecnocrático. Mas depois vai adicionando uma componente mais nacionalista, mais anti-imigração. Anti-euro. Sim, professores e muitos professores. Anti-Europa, anti-zona euro. Isso é um dos temas, aliás, de campanha, anti-poder da burocracia de Bruxelas, subordinação da soberania alemã aos tratados europeus. Mas depois a componente nacionalista, anti-imigração, também se vai adicionando. E nestas eleições, mantendo a liderança da atual líder, há, digamos, duas pernas para dois eleitorados. Há uma candidata que faz campanha para os liberais económicos clássicos e há um candidato. Mas é muito curioso, porque é uma mulher que vive com que é assumidamente gay, não é? Portanto, assumidamente vive na Suíça e, portanto, tem essa componente e tem a componente de um outro candidato, que é o cabeça de lista, que vem da CDU, que é muito conservador e que, portanto, incide nesses argumentos. Agora, é verdade que o SPD, que é um partido que hoje está à tangente acima dos 20%, já esteve à tangente abaixo de 50%. E que o SPD, nesse seu declínio, tem não só a fuga eleitoral para o Link, como em certos casos tem fuga eleitoral, sobretudo nos Länder de Leste e em alguns Länder mais industrializados, para a alternativa para a Alemanha. É um facto. E isso é um dado novo da política alemã. A CDU, digamos, é mais estável nos seus 36%, tem ficado mais incólume nestes últimos anos às flutuações da opinião pública, mas a CDU também tem os seus concorrentes diretos, que são a Alternativa para a Alemanha e os liberais. E, portanto, aí também se confronta com a competição bastante forte. Não é um partido hoje capaz de gerar uma maioria absoluta. É um partido também onde as questões do período pós-Merkel se começam a adensar e é um partido também onde há muita diversidade de opinião, consoante os Estados e consoante os temas. É um partido, todavia, que tem beneficiado também da coincidência entre a governação e uma conjuntura feliz e as medidas que previamente foram tomadas com alguma dureza e consequências políticas para os seus autores que, digamos, reformaram o mercado de trabalho alemão, reduziram imenso o peso do sistema de pensões, modificaram muito as regras de dimensionamento das administrações públicas e, sobretudo, estiveram atentos à forma como gerir a relação com o mercado único europeu e, no plano internacional, com todas as economias do mundo. Ou seja, a Alemanha é um país que se posicionou perante a globalização, organizando todos os trunfos que tinha e vencendo em todos os tabuleiros em que se enfrenta com competidores. Olhando para este partido da Alemanha, que se arrisca, por assim dizer, a chegar neste momento, está em terceiro lugar nas sondagens, nós podemos defini-lo como um partido idêntico, por exemplo, à Frente Nacional? Tem características ou mais parecido com um KIP seroso? Estes partidos são, é preciso ver que estamos a assistir a um fenómeno que é, enfim, foi uma coisa que me interessou sempre muito, o estudo dos movimentos fascistas. Estes partidos têm algumas coisas que têm muito a ver com isso, quer dizer, não é chamar-lhes, há uma diferença fundamental destes partidos em relação aos movimentos fascistas. Os movimentos fascistas tinham uma teoria antidemocrática, clara, claríssima. Tinha uma teoria antidemocrática no sentido, uma teoria antiparlamentar, uma teoria que os sistemas liberais e constitucionais eram oligarquias governadas pelo dinheiro, etc, etc, etc. Tinham, portanto, muito essa. Essa teoria não aparece em nenhum destes partidos. Todos estes partidos não têm, mas tirando isso, têm muita coisa
que lembra. Quer dizer, podemos dizer que no tempo, originalmente na Frente Nacional do pai Le Pen... Sim, o pai Le Pen vinha ainda... Mas era mais... Mas agora lá está, o pai Le Pen era um quando homem olhamos que... para um Farage, ou quando olhamos para as lideranças do... Sim, mesmo a Marine Le Pen, etc. Ou quando olhamos, inclusive, para aqueles partidos que existiram, que existem, enfim, com variações, na Holanda, na Dinamarca, tem outros... Os partidos, exatamente, não há uma afirmação, pelo contrário. Aliás, daí vem a coisa populista, que é a reivindicação, o verdadeiro povo, mas aqui já não é povo no sentido, enfim, que sempre usaram, porque o Hitler também falava na democracia alemã, e povo no sentido orgânico, não é nesse sentido que eles falam, é povo no sentido normal, democrático, atomizado, o voto do povo, etc. E a resistência, não sei. Porque estes partidos, eu acho que têm muito a sua base de protesto, digamos, socioeconómico, para além depois do elemento identitário e nacionalista, que vem mais das lideranças, em meu entender, porque no fundo o que é que acontece? No fundo também há uma tradição, digamos, intelectual e política de direita que estava, de certo modo, sem povo, e que, portanto, são os que se chegam, aliás, no fenómeno do Front Nacional há um momento muito interessante, que é quando toda aquela equipe, por exemplo, do Clube do Horloge, entra no Front Nacional, que era um partido, digamos, com líder e com bases, mas que não tinha quadros intelectuais, etc. Portanto, essas... E aqui eu acho que também... Mas aqui é muito ao contrário. Isto é um partido de intelectuais que depois em boa parte aproveitam movimentos como o Pegida, na linha leste, que eram manifestações mas aqui, sobre portanto, estes movimentos, eu acho que são, sobretudo, e acho que todas estas eleições, desde a eleição de Trump, o Brexit, o próprio sucesso da Le Pen em França, que depois é parado pelo Macron, no que é praticamente uma espécie de referendo anti-Le Pen, as pessoas hoje estão a votar muito mais contra que a favor. Eu acho que esse fenómeno... E, portanto, a questão da globalização, e lá está, por exemplo, a Alemanha, apesar de tudo, aguentou-se melhor do que os outros, quer dizer, por exemplo, os Estados Unidos, nesse aspecto. Não há dúvida que os Estados Unidos, por exemplo, a classe, estávamos há bocadinho a falar dos operários hoje nos Estados Unidos são 9%, quer dizer, da população trabalhadora, quer dizer, em 10 anos, praticamente entre 1990 e 2015, desapareceram 5 milhões de trabalhos na indústria, que normalmente eram trabalhos mais bem pagos que estes trabalhos agora dos serviços. E, portanto, os serviços, os baixos serviços. Sim, os baixos serviços, que são eventuais, os restaurantes. Sim, um operário que ganhava 50 mil dólares, um operário que ganhava, um metalúrgico, e era de classe média. Ainda há dias isso é óbvio, eles basta ver o caso onde eles viviam, não é? Um amigo meu americano, embaixador, e um tipo com coisa, estava a dizer, o meu pai era eletricista, mas pôde-me pôr a estudar em Colômbia e eu pude fazer uma... Mas hoje as pessoas com a não podem fazer isso, quer dizer, na Alemanha, exatamente, até também um bocadinho aqui pelo que o Jaime estava a falar, para essas formas todas levadas a cabo por Schroeder, etc., manteve-se uma certa... Não houve essa degenerescência, digamos, da tal classe operária do ponto de vista, quer de número, apesar de tudo, quer de... Em boa parte porque a Alemanha manteve uma base industrial, forte, jogou bem com a questão europeia, com a questão do euro também, para ter às vezes um bocadinho o melhor de dois lados das coisas, e portanto não há... Agora, o que há na Alemanha, aliás, atenção, porque por exemplo, uma das coisas que agora começa a aparecer também numa reivindicação forte da alternativa para a Alemanha, é a desculpa, é dizer, vamos acabar com esta coisa de estamos há 70 anos a ser culpabilizados por causa do Hitler, a coisa acabou, isso acabou. Isso também é um sentimento que é curioso, não é? Mas está a aparecer, por exemplo, nessa oratória. Aliás, outro dia houve não sei qualquer, um candidato qualquer na alternativa Alemanha, que dizia que nenhum país europeu, nenhum país que se digne tem na sua capital um monumento um bocadinho à sua vergonha, às coisas que fez negativas. Portanto, isto é temos que acabar com isto. Ou seja, é um discurso protestatário em várias linhas, com certeza, mas não tem tanto aquelas raízes. Por exemplo, em França também tem o Front National, em França tem uma componente operária fortíssima, mas lá está, os tais operários que foram vítimas da deslocalização, que têm a ver as suas áreas também de uma certa degradação, têm que enfrentar as tais concorrências dos imigrantes,
E, portanto, ali não é bem esse fenómeno. Eu acho que na Alemanha, neste momento, claro que há a questão da imigração. E aí os partidos, digamos, do mainstream estão exatamente a adotar também um bocadinho, a recuar nessas posições e estão a adotar uma linguagem também restritiva, mas é sobretudo, eu acho que exatamente como estes partidos são nacionalistas, é difícil encontrar enquanto os partidos comunistas eram todos iguais, em princípio, porque a doutrina era a mesma. Sim, não é? inclusive havia uma coordenação internacional, chegou a haver uma altura em que eram consideradas secções da internacional. Houve aí uma mudança grande por causa da China, porque o Mao Tse-tung achou sempre que eram os camponeses e aquela coisa anti-intelectual do Mao Tse-tung e tudo isso, mas tirando isso, aquilo de um modo geral era um módulo que se aplicava. Parece que os partidos nacionalistas ou identitários, é evidente que as identidades são diferentes, acabam nesse aspecto, e se formos buscar uma matriz única, são contraditórios. Além disso, eu acho que estas forças ainda são, sobretudo, muito mais forças de reação a coisas como a globalização, como a correção política, etc. São muito mais esse tipo de protestos ou de resistências do que propriamente forças que tenham, digamos, já um programa positivo, não é? A dizer, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos avançar. Até porque são forças de rejeição. Portanto, é sempre muito difícil encontrar-lhes. Agora, eu acho que em relação, embora tenham, por exemplo, sociologicamente, muita coisa parecida, exatamente porque os movimentos fascistas e até o próprio nacionalsocialismo foram exatamente buscar às classes, embora a dominante nesse tempo era uma classe média fundamental. Mas foram buscar, por exemplo, depois os sindicatos e as coisas operárias e tudo isso, portanto, e a própria linguagem, o próprio discurso. E isto hoje é um bocadinho diferente, é mais protestatário, é mais... tem, portanto, essas variantes, tem as tais contradições, não é? Como vocês estavam há bocadinho a falar, porque, por um lado, é um partido muito, digamos, conservador, e os homens da Baviera são, enfim... são partidos que têm um lado conservador e tradicional, mas depois também têm, por exemplo, na questão dos costumes, têm uma maior liberdade. Portanto, são fenómenos novos, não é? Agora, que têm que... Quer dizer, eu, aliás, achei curioso que outro dia, pela primeira vez, vi em maio, ou junho, tinha-me escapado, mas vi uma declaração por um comissário europeu qualquer a dizer que era preciso começar a pôr determinados travões às questões da globalização e tudo isso, porque estavam a ter efeitos muito demolidores nos próprios sistemas políticos. Já-me Gama, voltando um bocadinho à chanceler. A chanceler, no momento inicial, muitas pessoas viram-na, começavam a compará-la, por exemplo, com o Kohl, que era uma figura vista como um grande europeísta, e ela era vista como alguém que já tinha maior distância em relação à União Europeia, que até pelas suas origens, até pela sua idade, não é? Já não tinha aquela memória do tempo da guerra e, portanto, da União Europeia como um antídoto para o combate entre os povos, por assim dizer. Enfim, todos sabemos que durante o período da crise ela foi pintada pelas paredes da Europa com bigode de Hitler e por aí adiante, e agora, pouco a pouco, tornou-se uma figura que, mesmo nos países onde foi mais vilipendiada, é vista como uma referência não apenas de estabilidade, como até, se calhar, como alguém que pode levar a Europa por um caminho que, enfim, aqui haverá depois vários pontos de vista sobre qual deve ser esse caminho, mas, apesar de tudo, um caminho que não será, que manterá a Europa unida e até poderá fazer dela uma referência alternativa como líder à escala mundial a um presidente americano que claramente não quer desempenhar esse papel. Bom, como é que esta transformação se dá? Ela, no plano externo, há duas coisas que pode argumentar como resultado. A primeira é que, apesar de tudo, a pressão e a tensão sobre os fluxos migratórios de refugiados amainou e está mais calma. E depois é também o problema da dívida nos países da Europa do Sul, que também está mais sob controle. E isso é qualquer coisa que torna, digamos, geradora de confiança
a forma como ela lidou com esses assuntos. No fundo, ambas as soluções foram encontradas muito pela mão dela, quer dizer, a forma Sim. como a negociação com a Turquia para Sim. conter os refugiados, E que com a foi muito Grécia. criticado, e com a Grécia, e depois as negociações a nível europeu, com a União Bancária, com os vários pontos que têm a ver com o Depois Pacto Orçamental. ela se reparar, Levou tempo, levou anos, em mas matéria europeia, ela procura ter um discurso para tranquilizar a Alemanha. E a grande questão da Alemanha é saber pagamos mais ou não pagamos mais, se isso é muito dispendioso à nossa custa ou se isso nos beneficia. Portanto, ela é sempre hiperprudente nas respostas que dá às solicitações imediatas, depois procura controlar a resposta europeia, mas depois ela acaba por autorizar certas linhas de evolução, embora procurando escrutiná-las muito bem em termos da sua solvabilidade e do seu rigor financeiro e das implicações dessas medidas para as finanças da Alemanha. Portanto, ela tem esse sistema bem montado. Em reuniões do Conselho Europeu e dissesse que ela, como doutorada em Química, é alguém que sabe fazer contas e que sabe usar a máquina calcular e, portanto, cada vez que, ao contrário, no tempo em que, por exemplo, ainda lá estava o Chirac e vinham com discursos mais grandiloquentes, ela pegava na máquina calcular e via quanto é que ele ia custar à Alemanha antes de dizer sim ou não. Depois, ela, em relação à questão da migração, além de manter a relação com a Turquia, lançou, não nos esqueçamos disso, um plano Marshall para a África subsaariana que visa estabilizar as economias africanas mais geradoras de fluxos migratórios para que essa pressão não se exerça nem sobre o norte da África, nem sobre a Europa. E já foi compromissória em matéria de defesa e de responsabilidades da Alemanha na segurança internacional, porque neste momento os alemães têm tropas no Mali, têm tropas no Afeganistão, têm tropas na Lituânia, aliás, comandadas pelos alemães, e ela já anunciou que se vai comprometer a fazer subir o orçamento de defesa de 1,2% para 2% até 2024, o que é uma forma de acomodar a sua relação essencial na NATO com os norte-americanos. Depois, ela também teve posições internas, a posição sobre o fim das centrais nucleares na Alemanha, que granjeiam audição junto dos sectores para quem isso é uma preocupação grande. E foi uma viragem importante, foi assim, praticamente na sequência de Fukushima, ela aproveitou aquele momento, pumba. E ela tem, digamos, marcado um lugar para a Alemanha na relação internacional, não abdicando de ser quem ainda é capaz de poder ter uma relação com a Rússia suscetível de fazer a Rússia poder regressar a alguma conduta mais normal em relação aos Bálticos, à zona centro-europeia e também à Ucrânia. Portanto, aí isso mantém-se também como um objetivo. Tudo isto é feito sem grande espalhafato, porque ela não usa o hiperativismo diplomático para se projetar. Pelo contrário, corta um pouco isso. Mas se nós virmos, ela hoje é indiscutivelmente, com a saída dos ingleses do Brexit, a juventude Macron e o presidente Trump, ela é indiscutivelmente uma líder mundial e a posição da Alemanha, não só no contexto europeu, mas também no contexto internacional, está, digamos, muito sólida. E é interessante verificar como, bem disse, mesmo aqueles que foram muito duros e tensos com ela, no momento em que ela teve que tomar posições mais difíceis, em muitos casos, designadamente na questão do endividamento dos países da Europa do Sul, acabam hoje por procurar estabelecer com ela uma relação construtiva, até porque ela também, o seu Ministro das Finanças, é capaz de vez em quando de distribuir algumas medalhas classificativas que são sempre importantes para exibir em termos domésticos. Este aspecto da liderança da Merkel a nível, digamos, não apenas europeu, como mundial, é uma questão
muitas vezes levanta dúvidas porque também não se sabe bem qual é o programa que ela pode promover, não é? Mas há algumas coisas em que ela, de alguma forma, faz a diferença. Por um lado, é de facto uma pessoa pragmática. Depois, tem uma relação com a Rússia que, ao mesmo tempo, pode ser dura. Enfim, relatam-se que ela fala russo. Sim. Ao contrário da minha parte, fala russo e, portanto, há de ter aprendido no tempo da RDA. E, portanto, se for necessário, tem uma discussão em russo com o Putin, portanto, faz diferente em russo, não precisa de intérpretes, não precisa de ninguém pelo meio. Isso já terá acontecido algumas vezes. Que também fala alemão. Que também fala alemão, portanto, há ali uma. Exatamente, há ali há momentos. Desculpem, só aqui um pormenor um bocadinho histórico, mas anedótico, mas que tem muita graça. O Mussolini era suposto falar alemão, e lia, mas há alguns biógrafos que dizem que algumas das conversas dele com o Hitler em alemão, ele não percebia muito bem exatamente o que é que o Hitler estava a dizer, e concordou em coisas que não fazia muito sentido. Por não entender completamente. Exagerar a sua capacidade de germanófilo. Neste caso estamos a falar de alguém que viveu de facto num regime em que se aprendia russo na escola e de um antigo espião russo, soviético, colocado em Berlim, que é o caso de Putin. Tinham a obrigação de estar mais informados. Mas ao mesmo tempo que pode às vezes dizer, enfim, abrir os olhos, como as mulheres muitas vezes fazem, ao Putin, ela tem consciência de que a Rússia, primeiro, é um parceiro comercial fundamental da Alemanha e, portanto, há sempre ali um jogo de equilíbrios. Por outro lado, a própria relação com... Enfim, houve vários momentos em que ela foi das mais... Se quisermos falar de alturas em que ela foi mais clara, se as podemos encontrar, se calhar foi na condenação de algumas posições de Donald Trump. Sim, eu acho que ela faz isso um bocadinho, porque no fundo... Vamos lá ver. Para consumo político interno, acha que é apenas isso? Exatamente. Aliás, o Trump também faz tudo para consumo político. Está a ouvir o discurso do Trump. Agora, nas Nações Unidas, o Trump fala para aqueles 42% dos seus eleitores, para que mais ou menos não saem. Quer dizer, o Trump está a falar sobre a situação internacional e está a falar para a sua constituência americana, que é o que lhe preocupa mais. E por isso, muitas vezes, até é contraditório numa série de coisas, quer dizer. Eu acho que ela também, quer dizer, ela não lhe interessa muito assumir também um grande protagonismo. Agora estão a empurrá-la um bocadinho, não é? Mas eu acho que ela é do tipo de não lhe interessar muito também. Até porque ela, do ponto de vista de ideias, quer dizer, quer dizer, o ser pragmático às vezes quer dizer o ser ambíguo, não é? Ela é mesmo em questões de fundo, é bastante ambígua, não é? Portanto, tem sempre uma linguagem calculosa. Ela, doutrinalmente, o máximo que eu conheço de afinamento nos termos de ideias políticas é dizer que é um bocadinho liberal, um bocadinho cristão social e um bocadinho conservador. Claro, é isso. Está arrumado o debate ideológico. Ela é um bocadinho. Exatamente. É sempre uma certa ambiguidade. Aliás, neste momento voltamos... Ela, por exemplo, fez menos reformas liberais do que fez o Schroeder. Claro, exatamente. A grande reforma liberal da Alemanha foi feita pelo governo de centro-esquerda. Não avançou 1 milímetro na legislação do trabalho. Mas isso era até... É, aliás, um ponto em que é muito criticada pelo atual candidato do Partido Liberal Renovado. Sim. É a inércia dela em relação ao herdado. E também uma coisa que é muito criticada nela é o seu pragmatismo resolutivo das questões pacificamente, tem em conta o presente. Mas as implicações para o futuro da Alemanha de medidas mais estratégicas, ela não mas isso é o problema destas administrações. Mas ao mesmo tempo, quem diga que ela, em muitas das posições que tomou, mesmo às vezes quando eram apenas arrastar os pés, por exemplo, quando ela não alinhou, houve imensa pressão do Obama no início da crise para a Alemanha aumentar o investimento público e aumentar o seu déficit, que ela dizia, eu não posso fazer isso porque a minha demografia não me permite. E que tem, apesar de tudo, em muitos momentos destas várias crises, ela tem noção do país que, apesar de tudo, é a Alemanha, nomeadamente no momento dos imigrantes. Tem a noção de que aquela decisão aparentemente revolucionária é uma decisão que se enquadra nesta preocupação com... Nós temos um país envelhecido, com uma mão de obra que está a desaparecer,
e, portanto, se queremos manter os nossos sistemas sociais, temos, nomeadamente, que acolher imigrantes e, ao mesmo tempo, não podemos pôr-nos com aventuras orçamentais, apesar de toda a gente nos pedir isso. Isso, apesar de tudo, é uma visão, não é? Uma preocupação. É uma coisa que muitas pessoas não olham. As posições dela sobre a imigração estão fortemente apoiadas em todos os estudos da indústria alemã e em todos os estudos da Fundação Bertelsmann, que é a grande fundação alemã que lança as ideias do futuro e que constatam essa necessidade para a Alemanha manter a sua competitividade externa de preencher posições em postos de trabalho na sua indústria que estão a não ser preenchidas pela contração demográfica dos alemães. Claro. Como é que esse problema, que é um problema que talvez, enfim, que se nota muito, numa líder um bocadinho conservadora, não deveria haver um maior ativismo em relação a uma maior preocupação com aquilo que falou há pouco, com a Alemanha começar a deixar de ter alemães? Pois, exatamente, mas eu acho que isso, como se Quer dizer, estou a exagerar, como é óbvio, não é? Não, mas a questão hoje é muito complicada, porque a questão das identidades, como acabou por ser uma questão que foi muito colocada, aliás, curiosamente, foi muito colocada pelos revisionistas históricos do marxismo, para aqueles que o Raymond Aron chamava os marxistas imaginários, começaram a arranjar, portanto, exatamente quando as classes trabalhadoras da América e dos Estados Unidos, de certo modo, abandonaram completamente a revolução e o marxismo, começaram a procurar de novas clientelas, e aos anos 60, os estudantes, as minorias sexuais e depois os grupos oprimidos etnicamente, etc. Portanto, quando tudo isso começou, com esta questão das identidades, da identidade nacional, que eu acho que devia ser uma coisa, enfim, que devia ser até quase transpartidária ou suprapartidária, tornou-se uma espécie de tabu, porque, de facto, enfim, aquilo que muitas vezes domina uma espécie de pensamento único e que é um pensamento também muito marcado por certos setores de intelectualidade, marcado também muito por alguns setores mediáticos muito fortes. É quase tabu falar nisso, quer dizer, é quase... Aliás, há um livro muito interessante, o Huntington, o que somos nós, os americanos, não é? Sim. Mas na América o Huntington podia escrever esse livro na América, não sei se alguém, se escrever um livro desses na Alemanha, sim, era um livro em se não lhe chamam que é nazi. Estamos a tornar-nos espanhóis, não é? Ou latinos, digamos assim. Pois. Bem, nós já ultrapassámos um pouco o nosso tempo habitual. Este programa tinha pano para mangas, como aliás muitas vezes é costume. Reencontramos-nos dentro de uma semana.